Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre Bridgerton, a série da Netflix baseada na série de livros de mesmo nome, que aí virou um surto entre os fãs aí de romance de época. A série vai voltar agora neste mês de março com a sua segunda temporada. Então no vídeo de hoje eu vim fazer um recap da primeira temporada para você lembrar dos momentos mais importantes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então, gente, pra quem não conhece, Bridgerton é uma série baseada numa série literária, como eu comentei, que se chama Os Bridgertons, escrita pela Julia Quinn, e é uma série de romances de época, né? Ela é composta por 8 livros principais, existem livros de contos, mas são esses 8 principais, né, que vão ser aí adaptados, e cada livro ele vai acompanhar um dos irmãos Bridgertons, né? Mas quem são esses irmãos? Bom, a família Bridgerton ela é composta pela Lady Violet Bridgerton, que é a mãe da família, né? E ela era casada com o Edmund Bridgerton, que era o visconde ali. Só que ele faleceu antes mesmo da história começar, né? Ele faleceu quando ela estava grávida do último filho. E eles nomearam seus filhos aí por ordem alfabética. Então os filhos são de A a H, né? Cumprindo aí cada um com a sua inicial. E os 8 filhos são o Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, a Heloísa, a Francesca, o Gregory e a Hyacinth. Eu nunca sei se estou falando o nome dela certo. Mas enfim, eles são todos nomeados aí por ordem alfabética e como eu comentei, cada livro vai acompanhar a vida deles, né? Na verdade vai acompanhar a parte ali da vida deles que eles vão estar encontrando seus amores e casando e tudo mais. A primeira temporada da série foi baseada no primeiro livro, que é o Duque e Eu, que acompanha a Daphne Bridgerton, que é a irmã menina mais velha, né? E é a quarta na ordem ali dos irmãos. E a segunda temporada já vai estar acompanhando o segundo livro da série, né? Que é o livro O Visconde que Me Amava, que já vai acompanhar o Anthony Bridgerton, que é o irmão mais velho, né? Que leva aí o título da família, que é o título de Visconde. E assim, uma coisa que a série fez diferente dos livros, né, é que os livros, assim, eles são cada um focado, né, em um dos irmãos, como eu comentei, a série também vai seguir essa proposta, só que os livros, assim, eles são muito focados só naqueles personagens. Então, por exemplo, do que eu é muito focado no Simon e na Daphne, e acaba que não é desenvolvido nada em nenhum dos outros irmãos, né, então assim, a gente tem menções a eles, a gente vê um irmão ou outro, um mais do que o outro, mas no geral, assim, o foco é a Daphne e o Simon. E a série ela já fez uma coisa um pouco diferente, porque apesar de a gente ter esse foco no casal principal, a gente também tem um desenvolvimento dos outros personagens. Então a gente já vê um pouquinho do Anthony, um pouquinho do Benedict, do Colin. Então eu achei isso bem legal, porque a gente já vai criando uma conexão com esses outros personagens. Então quando a gente chegar nessas outras temporadas, não vai ter um estranhamento, a gente já vai ter uma certa conexão com esses personagens, sabe? Então foi uma mudança que eu gostei bastante. Então assim, esse vídeo aqui é um recap da primeira temporada, onde eu vou estar relembrando os momentos mais importantes, né? O que pode ser referenciado aí na segunda temporada, ou até mesmo o que pode ser importante para as próximas temporadas, né? E esse vídeo é para quem realmente não lembra de muita coisa, não vai ter tempo de reassistir para a segunda temporada, para você realmente relembrar só aqueles pontos assim e não chegar já aí para a segunda temporada sem lembrar de nada. E aí esse recap eu vou estar fazendo por enredos. Eu até considerei se eu não faria por episódio, mas na hora que eu tava escrevendo o roteiro do vídeo eu achei que ficou muito confuso, porque ficava trocando de enredo muita hora, então poderia ficar muito confuso pra quem não lembra de muita coisa. Então eu resolvi separar em enredos, né, os enredos principais da série pra eu comentar aqui com vocês. Então o primeiro enredo que eu vou estar comentando vai ser o enredo principal da primeira temporada, que foi o enredo do Simon e da Daphne. Só que assim, eu não vou estar entrando muito em específico, porque como eles foram o maior enredo da primeira temporada, se eu ficar falando detalhe por detalhe, vai ficar muito comprido aqui, vai ficar muito longo esse vídeo. E assim, eu realmente acredito que eles não vão ficar voltando tanto nos acontecimentos do Simon e da Daphne, sabe? Porque querendo ou não, a história deles já teve um início, um meio e um fim na primeira temporada. A Daphne até vai aparecer na segunda temporada, o Simon não vai, né, porque o ator acabou tendo problemas de contrato, ele não achou que seria relevante ele voltar também, só pra alguma participação de 1 minuto, né, então vai ser uma história, assim, que pode ser que seja referenciada, mas eu não acho que eles vão estar falando o tempo inteiro, sabe, então eu acho que não precisa ficar entrando em detalhes aqui pra relembrar a história deles. Então logo no primeiro episódio a gente conhece os dois protagonistas, né, de um lado a gente tem a Daphne, como eu comentei, ela é a quarta irmã Bridgerton, né, a menina mais velha, e ela tá prestes a debutar aí na sociedade, né, e fazer a sua estreia na sua primeira temporada em Londres. Ela faz a sua apresentação pra rainha, né, e a rainha mesmo considera ela impecável, assim, considera ela o diamante da temporada. Então ela seria ali uma das damas mais requisitadas, né, e mais procuradas aí pelos pretendentes para poder se casar.
E do outro lado a gente tem o Simon. O Simon acabou de chegar em Londres, né? Depois da morte do pai, inclusive ele veio por causa disso para assumir, né, o título de Duque de Hastings, que era do pai e agora passou para ele. E os dois eles acabam se conhecendo no primeiro baile da temporada, que acontece na casa da Lady Danbury. Ela inclusive é uma pessoa muito próxima do Simon, né? E ele vai apenas para agradar ela, já que ele não tem interesse nenhum de fazer parte ali dessa temporada, de tentar socializar com outras pessoas. Mas ele e a Daphne acabam se esbarrando e acabam se desentendendo, né? Ela não sabe quem ele é, ele acha que ela tá fingindo pra tentar ganhar a atenção dele, mas eles acabam sendo interrompidos pelo Anthony, né, o irmão mais velho da Daphne, que acaba apresentando os dois, né, informando a Daphne que o Simon é um amigo da época da escola ali, da faculdade e tudo mais, e a Daphne já fica com uma impressão meio errada dele, porque ela sabe a fama que o irmão tem, e ela imagina, então, que o Duque também aí é um libertino com L maiúsculo. E assim, mesmo com a rainha dizendo que ela é, né, o diamante da temporada, incomparável, enfim, ela não atrai muitos pretendentes, né? Na verdade, ela acaba atraindo, só que o Anthony espanta todo mundo, né? E fica basicamente um único pretendente, que é o Lord Bearbrook. E ele é um cara que, assim, a Daphne não gosta muito dele, ela já conhece ele há algum tempo. Ele é um pouco mais velho, ele não é muito inteligente, ele não é atraente. Então, assim, a Daphne não gosta muito dele, ela não quer casar com ele. Mas ele continua lá super insistente. E aí a Violet, né, que é a mãe dos Bridgertons, ela acaba dando um puxão de orelha no Anthony, né? Por causa desse comportamento dele super protetor e tudo mais, tá falando que ele tá exagerando muito. E que a Daphne, tipo assim, tá ficando sem ninguém ali. E aí, num baile, ele resolve dizer pra Daphne que, ó, tudo bem, né, escutou a mãe deles e resolve dar uma permissão, mas é uma permissão, quase uma obrigação ali, que ela teria que se casar com o Lord Bearbrook. E a Daphne fica, obviamente, revoltada, porque é a última pessoa com quem ela quer se casar, né? Então ela acaba saindo ali do baile, né, querendo ficar um pouco sozinha, só que o Lord Bearbrook aparece e tenta até dar uma forçada num beijo nela, alguma coisa assim, e ela soca e deixa o cara desacordado no chão, né? O Simon, que também tava fugindo aí das mães, querendo casar suas filhas com ele, né? Tá aí meio sozinho ali nos jardins ali do baile. E ele acaba escutando, né, as vozes alteradas ali da Daphne, do Lord Bearbrook. E tenta correr pra ajudar a Daphne. Só que quando ele chega lá, né, ela já socou ele, já tá tudo certo. E aí o Simon acaba propondo um acordo entre os dois que poderia beneficiar ambos, né? Esse acordo seria que o Simon fingiria estar cortejando a Daphne, né? Então ele fingiria que está interessado em pedir ela em casamento, porque dessa maneira as mães solteiras iam deixar ele em paz, né? Porque desde que ele chegou em Londres, as mães estão loucas ali querendo apresentar suas filhas, né? Porque ele é um duque, então ele é muito rico, o título de nobreza é muito alto, além de que, assim, gente, vocês viram o ator que interpreta o Simon? Super atraente, né? Então, assim, as mães estavam loucas pra casar as filhas com ele, né? Enquanto isso, a Daphne também poderia ser olhada como alguém mais atraente, né? Já que dessa maneira, pô, se um duque tá interessado nela, né? Então vale a pena mais gente se interessar também. Então ela acaba aceitando, né? E eles firmam esse acordo aí, né? E a partir daquele momento, todos acreditam que o Duque de Hastings está realmente fazendo corte para Daphne Bridgerton. E aí no meio, né, desse início de temporada e tudo mais, é um parêntese aí dentro do enredo da Simon e da Daphne, mas é um enredo que vai refletir em toda a série, né? Começa aí a circular uma coluna de fofocas chamada Lady Whistledown. E começa a fazer muito sucesso, porque assim, até existem outras colunas de fofoca, mas essa coluna, primeiro, ela é assinada por um pseudônimo, então ninguém conhece ninguém chamado Lady Whistledown. Então, obviamente, é alguém escrevendo ali com um nome falso. E essa coluna de fofocas, ao contrário das outras, ela realmente conta quem são as pessoas, né? Então ela não conta fofoca escondendo quem é ou dando a entender. Não, ela realmente dá nome às pessoas, né? Então é algo que faz com que a coluna fique muito famosa. Então a coluna, obviamente, né, ela já anuncia ali, né, que o Duque foi visto aí olhando para a Daphne, foi visto dançando com a Daphne, então todo esse cortejo, né, inicial dos dois ali, já é falado ali no Lady Whistledown desde o início, fazendo com que toda Londres já soubesse. Só que quem não fica nem um pouco feliz com essa corte aí do Simon pra Daphne é o Anthony. Porque assim, gente, nessa primeira temporada o Anthony está um porre. E eu vou falar sobre isso no enredo do Anthony em si. Mas assim, ele não gosta muito, ele tem que insistir no casamento da irmã com o Lord Bearbrook, né? Até que o Simon conta, né, que o Lord Bearbrook tentou beijar a Daphne e tudo mais. E aí realmente o Anthony acaba o acordo por ali. Mas o Lord Bearbrook tenta dar uma intimidada no Simon e o Simon acaba dando uma surra no Lord Bearbrook, né? No Nigel. Vou falar assim porque fica mais fácil. E aí, no dia seguinte dessa surra, ele aparece no meio de um evento, de um piquenique que tava tendo lá, com uma licença de casamento, dizendo que ele vai sim casar com a Daphne,
ou ele vai contar pra todo mundo que ele ficou sozinho com ela lá naquele baile que ela socou ele, né? E assim, gente, naquela época bastava isso, bastava um homem dizer que ficou sozinho com uma mulher e ela ia ser obrigada a casar com ele, porque do contrário ela ia ficar com honra manchada. Sim, olha os absurdos que a gente já passou. Assim, essa é uma história de ficção, mas isso acontecia na vida real. Uma coisa assim absurda. Mas enfim, a Daphne com medo, né, de ter a honra manchada não só dela, mas da família, das irmãs e tudo mais, ela acaba aceitando, né, muito resignada, mas ela aceita casar com o Nigel então. Só que é claro que eles não iam deixar esse casamento acontecer, né? Principalmente a Violet, né? A mãe ali dos Bridgertons, porque ela sempre quis que os filhos casassem por amor. Ela não ia deixar a filha dela casar, assim, com alguém que ela não gostava, através de uma chantagem. Então, depois até de um incentivo da rainha, né? Ela começa a ir atrás, ela convida a mãe do Nigel para um chá e começa uma operação gigantesca aí dentro da casa dos Bridgertons para tentar descobrir alguma coisa a respeito, né, do Nigel, e eles acabam descobrindo um escândalo. E aí elas começam a fofocar pela rua esse escândalo, fazendo com que ele chegue até os ouvidos da Lady Whistledown, e ela publica isso, né, na coluna de fofocas, e aí o Nigel tem que sair de Londres para dar uma abafada no escândalo aí, e com isso, pelo menos, né, o casamento da Daphne com o Nigel é cancelado. E se a gente acha que resolvido o problema do Nigel tá tudo certo? Na verdade não, né? Porque a gente tem a questão do próprio Simon. A gente descobre através dos episódios um pouco mais do passado do Simon e a gente fica sabendo, né, que ele cresceu muito distante, assim, do que a Daphne cresceu, por exemplo, né, do amor da família que ela teve, né? O Simon, ele cresceu sem mãe, né? A mãe dele morreu no parto e o pai sempre foi muito distante, né? Ele sempre foi filho único, então ele só tinha ali basicamente as governantas, as empregadas, né, com qual ele foi crescendo, e um pouco mais tarde a própria Lady Danbury, que ajudou muito ele também. E isso só piorou quando o menino desenvolveu problemas de fala, né? Então, até uns 4 ou 5 anos ele nem falava. E aí, depois, quando ele começou a falar, ele desenvolveu uma gagueira. Então, ele estava sempre gaguejando na hora de falar. E o pai dele, quando descobriu isso, ficou extremamente revoltado. Falou um monte de coisa pro menino, que era um absurdo, né? Uma vergonha que o título ia passar para ele um dia. Enfim, então ele sempre cresceu muito longe do pai. Até que no leito de morte do pai dele, né, ele vai se encontrar uma última vez com o pai e ele então faz uma promessa pro pai, né? Ele diz que ele nunca vai casar e ele nunca vai ter filhos. Desse modo, né, o título iria morrer com o Simon, que era algo que o pai sempre temia, né? O pai dele sempre ficava com essa de que o título tinha que permanecer na família. Então ele queria um filho homem para passar o título adiante, né? Então Simon diz que vai terminar com isso, né? Porque o título ou acabaria com ele ou iria para parentes próximos, né? Então, de qualquer modo, não seguiria aí o que o pai dele iria querer. Então, ele faz essa promessa, né? E até os dias atuais da série ali, no caso, ele segue essa promessa fielmente e ele mantém na cabeça que realmente ele nunca vai casar e nunca vai ter filhos. E além de toda a questão do próprio Simon, né? Tem a outra questão do príncipe, né? A chegada do príncipe, que não é o príncipe da Inglaterra, é o príncipe de outro país, mas ele é sobrinho da rainha. E desde o início ele se mostra bem interessado na Daphne. Só que a Daphne está muito interessada no Simon, né? Tanto de mentirinha quanto de verdade, né? Ela começa realmente a ficar muito interessada nele. E o Simon também começa a ficar bem interessado na Daphne, mas por causa de toda essa questão dele não querer casar, ele coloca essa barreira, assim, né? De não se aproximar muito e tudo mais. Mas ele acaba recebendo um ultimato da Lady Danbury, né? Porque todo mundo começa a se questionar, ué, ele não vai pedir ela em casamento? Vai, não vai? E ela diz pra ele que ele tem que se decidir de uma vez, porque se ele não for pedir ela em casamento, ele tem que deixar ela saber disso, pra ela poder, então, né, ir atrás de outras oportunidades, e que se ele ficasse enrolando ela poderia perder uma oportunidade de casar com um príncipe, sabe? Então ela dá esse choque de realidade, assim, no Simon, e como ele realmente não pretende se casar, ele não quer dar o braço a torcer, assim, ele resolve abrir mão, né, e encerrar o acordo que ele tem com a Daphne. A Daphne fica muito chateada, assim, realmente com tudo, o jeito até meio frio que ele trata tudo, assim. Mas ela acaba aceitando e resolve, então, realmente encorajar o príncipe, né, e aceitar aí essa corte que o príncipe começa a fazer a ela. E mesmo com o príncipe, ela continua pensando muito no Simon, né, e principalmente depois que o Anthony diz que o príncipe pediu a permissão, né, pra pedir a mão dela em casamento, ela fica muito mexida, porque ela ainda gosta muito do Simon, né, ela queria realmente casar com o Simon, e aí acontece um baile e ela começa a se sentir muito pressionada, ela sabe que o príncipe tá prestes a pedir a mão dela em casamento, então ela acaba saindo ali da área do baile e indo pra um jardim, e lá no jardim aparece o Simon, né, ele tava prestes a ir embora de Londres e ele foi se despedir dela, e no final, assim, eles têm uma leve discussão, mas eles acabam se beijando e o Anthony encontra os dois e acaba forçando, né, dizendo pro Simon que ele tem que casar com a Daphne. Porque como eu comentei antes, gente, quando aconteciam coisas do tipo, eram suficientes pra acabar com a reputação da mulher, assim, então meio que você era obrigada a casar
ou a reputação da mulher ia ser arruinada, né? Mas o Simon diz que não pode casar com a Daphne, né? A Daphne fica muito chateada por causa disso também. Então o Anthony chama ele, né? Desafia ele então para um duelo em nome, né, da honra da Daphne. E aí a Daphne volta pro baile, né, só pra se despedir e ir embora ali. Ela tá muito atordoada, assim, com tudo que aconteceu. E a Cressida, que é uma personagem que, assim, ela é recorrente nos livros e na série também. E é a típica patricinha mimada, assim. Ela dá a entender que ela viu a Daphne e o Simon no jardim, mas a princípio a Daphne nem entende o que a Cressida falou ali, né? Ela tá mais preocupada com o duelo em si. E ela consegue impedir o duelo, né? E ela vai conversar com o Simon. E o Simon diz pra ela que ele não pode casar com ela. E é quando ela realmente se toca, né, do que a Cressida falou e conta pro Simon, então, que a Cressida viu os dois juntos. E o Simon diz que não pode casar com ela porque ele não pode ter filhos. E essa é uma mentira que vai resultar em um plot maior aí pros dois depois, né? Então, ele não conta pra ela sobre a promessa, né, sobre ele não querer ter filhos. Ao invés disso, ele fala que ele não pode ter filhos mesmo, né, e como o sonho dela é casar e ter filhos, né, ele não poderia fazer isso com ela. Mas ela pensa, tipo, por 10 segundos e ela simplesmente anuncia que os dois vão casar, aceitando aí realmente essa condição de não ter filhos, né, mas casando com o Simon, né, e ficando assim com quem ela realmente queria, né, apesar de que naquela situação era uma situação meio de vida ou morte, literalmente, né, ela conseguiu, no final ela conseguiu, né, que era realmente ficar com o Simon. E ali, mesmo depois que o casamento já foi firmado e tudo mais, fica um clima estranho entre eles, porque ela acha que ele tá casando forçado, ele acha que ela tá casando forçada. Então, assim, eles ficam num clima um pouco estranho, até mesmo eles casam, e depois na festa de casamento ainda tá uma coisa meio um clima muito estranho entre os dois. E aí eles vão, né, depois do casamento, em direção à propriedade do Simon, que fica em outro condado, né, não fica mais em Londres. E eles param no meio do caminho em uma hospedaria, e aí o Simon pede quartos separados, e é meio que tipo a gota d'água pra Daphne, assim, né. E aí os dois acabam conversando, eles têm uma discussão ali, e é onde os dois acabam meio que declarando ali, revelando que realmente achava que o outro não queria estar naquela posição, né, mas eles acabam se entendendo e tendo ali a sua noite de núpcias, né. E aí eles seguem ali em direção à propriedade do Simon, e eles têm um período lua de mel, assim, né? Passam alguns dias, não dá pra saber quantos dias realmente são, mas passam ali algum tempo, com eles curtindo realmente essa fase, super apaixonadinhos, felizes, o tempo todo juntos, enfim. A Daphne conhece a propriedade, conhece a vila ali, né? Da qual o Simon é responsável, o Simon começa a administrar a propriedade. Só que aí a Daphne vai ter uma conversa com a governanta, né? Ela já tá meio que se colocando na cabeça ali, realmente se convencendo ali de que ela não precisa ter filhos, né? Ela tá feliz ali com essa nova situação, achando, né, realmente que o Simon não pode ter filhos. Só que uma conversa com a governanta da casa coloca na cabeça dela uma ideia de que talvez o Simon esteja mentindo. E aí ela vai conversar com uma empregada, que era empregada dela já quando ela era uma Bridgerton, né, quando ela era solteira, pra perguntar como é que uma mulher fica grávida. Porque assim, gente, naquela época, realmente, as mulheres não sabiam nada, 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 nada. E as mães, na verdade, explicavam alguma coisa na noite anterior ao casamento. Só que a Violet, né, a mãe da Daphne, não explicou nada, gente. Assim, falou e falou nada, né? Então a Daphne foi casar sem saber nada a respeito, né, da vida de casada, né, como um todo, assim, né? E aí ela vai perguntar, né, pra essa empregada, realmente, essa questão da gravidez e tudo mais. E aí, quando a empregada conta pra ela já tá, assim, 95% de certeza de que o Simon mentiu pra ela. E ela meio que arma uma situação pra descobrir a verdade. E é uma cena bem polêmica. Assim, a série deu uma amenizada, no livro é muito pior, mas a série deu uma amenizada. Mas a Daphne, ela manipula uma situação ali pra controlar uma situação, que até o Simon depois diz, né, que é a tentativa de concepção da Daphne, e também pra, né, uma tentativa de provar que o Simon estava mentindo, né. E os dois acabam tendo uma briga, o Simon porque ele não gostou dessa manipulação da Daphne, e porque, né, a partir daquele momento ela poderia realmente ficar grávida, e ele não quer isso, ele não quer ter filhos. E a Daphne por causa da mentira do Simon, né? Então eles ficam ali, depois daquele período luz de mel, eles passam pelo período crise do casamento, né? E aí eles acabam voltando pra Londres por causa de um escândalo que acaba acontecendo, que é referente a outro enredo que eu vou falar depois. Só que as coisas continuam muito estremecidas, eles quase têm uma reconciliação, mas acabam brigando de novo. E o Simon diz pra ela que, assim, se ela estiver realmente grávida, ele não vai deixar nada faltar, nem pra ela, nem pro bebê, mas ele não vai estar por perto, assim, porque realmente ele não queria um filho, então ela que arcaça ali com as consequências dos atos dela, né? E se ela não tivesse grávida, ele até ficaria, mas o casamento dos dois nunca ia ser igual. Então, assim, de qualquer forma, não ia ser alguma coisa boa, né?
A Daphne até briga com a mãe, né? Ela tem uma discussão com a mãe, porque ela culpa muito a mãe pela mãe não ter falado nada pra ela, né? Por ela ter mandado a Daphne muito inocente, muito ingênua, né? Casar, assim, sem saber de nada. Então ela acha que até se a mãe tivesse falado alguma coisa, as coisas poderiam ter sido diferentes, né? Então elas têm essa discussão aí. E a Daphne fica realmente presa, assim, muito na esperança de estar grávida, né? Porque era meio que a única chance que ela tinha. E até eles começam a acreditar realmente que ela está grávida. Só que aí ela acaba vendo que não, né? E até uma cena bem triste, que ela chora nos braços da mãe dela, assim, né? Uma reconciliação que as duas têm, assim. É uma cena bem forte até, digamos assim, que é o final do capítulo 7, se eu não estou enganada, né? Mas aí depois, né, a Daphne e o Simon, eles conversam. Na verdade, isso eu não sei se é antes ou depois dela vê que não estava grávida mesmo ali, mas ele conta pra ela a respeito da promessa que ele fez pro pai, né? E a Daphne fica bem chateada, assim, né? E começa a colocar realmente, tá? Então quer dizer que o seu ódio por ele é maior do que seus sentimentos por mim, pelo, né, o nosso futuro e tudo mais. Então eles têm uma conversa ali. E a Daphne já tá meio que largando a mão, assim, né? Eles sabem que depois do final daquela temporada ali de Londres, o casamento dos dois vai realmente acabar. Eles estão meio que mantendo só por aparência mesmo, né? E aí o último baile chega, que é até um baile que os dois são os anfitriões, né? Acontece ali na casa dos dois. E a mãe dela, né, dá uma dica ali pra ela, um conselho, né? Pra ela realmente tentar se reconciliar com ele. Ela conversa também com a Lady Danbury, né? Um pouco antes, ela descobre as cartas que o Simon mandava pro pai. Então tem toda uma conversa, assim, e aí depois desse baile ela acaba se declarando pro Simon, né, falando que ama ele e tudo mais, e meio que deixando nas mãos dele, né, o futuro do casamento dos dois. E aí o Simon acaba realmente vendo esse outro lado, né, ele também se declara pra Daphne, e os dois acabam se acertando, né. E aí a gente tem uma cena, algum tempo depois, a gente não sabe quanto tempo, né, mas provavelmente não sabe se é meses, é claro que é, né, mas não sabe se é meses ou anos, no caso, né, que é a Daphne dando a luz ao primeiro filho dos dois, né? E até o Simon felizinho ali com o filho e tudo mais. E aí a história dos dois acaba aí neste belo final feliz, né? Gente, eu tentei resumir ao máximo e mesmo assim ficou gigante, né? Mas eu juro que os próximos vão ser bem mais rápidos porque são enredos menores, né? Bom, o primeiro é até o mais importante para a próxima temporada, que é o enredo do Anthony. O enredo do Anthony eu acho que se dividiu muito em dois, né? Que é o relacionamento dele com a Sienna e a relação dele com a Daphne, principalmente, né? Essa relação do irmão superprotetor. Então, assim, em relação a Daphne, como eu já comentei muito no enredo dela, só vou falar um pouco por cima, né? Ele, durante a temporada toda, ele se mostrou muito resistente a essa coisa dela casar com o Simon no início, né? Dessa corte que os dois tinham. Queria forçar ela a casar com o Lord Bearbrook. Não quis muito incentivar ela com outros pretendentes. Então, assim, no início ele tava muito resistente nessa ideia. Depois que a Daphne casou, até ele deu uma amenizada, mas daí teve umas outras questões com o Colin, né? Então, assim, o Anthony sempre mostrou uma postura muito do chefe da família, mas que ele não sabe muito bem como chefiar essa família, sabe? Pelo menos é essa impressão que a gente tem no início da temporada, né? Mas, assim, o enredo mais forte do Anthony foi em relação ao relacionamento dele com a Sienna. A Sienna ela é uma cantora de ópera, e, assim, naquela época, as mulheres que eram atrizes, cantoras, né, coisas assim do tipo mais artísticas, digamos assim, elas eram vistas mais como amantes, elas não eram vistas como mulheres para casar. Mulheres para casar eram as meninas de boas famílias, então eram as meninas que cresciam ali só estudando dentro de casa, né, e garantindo que elas fossem puras, né, até o casamento, enfim. Essas outras mulheres, né, que eram as cantoras, atrizes e tudo mais, elas eram realmente vistas como amantes, então elas não serviam para casar. E o Anthony, desde o início, né, desde o início do primeiro episódio, inclusive, ele tem esse relacionamento com a Sienna, que é uma cantora de ópera. Só que, assim, a temporada inteira é um vai e vem dele com a Sienna, né? Porque ele começa com ela, mas aí ele termina com ela depois que a Violet dá aquele puxão de orelha nele, né? Que eu até comentei na parte da Daphne, né? Que a Violet briga com o Anthony por causa do comportamento dele com a Daphne, mas ela também briga com ele a respeito de responsabilidade, de dever. A Violet sabe que ele tem um caso com a Sienna, então ela briga com ele a respeito disso, e aí ele resolve terminar com ela por causa das responsabilidades dele com a família, né? Mas durante a temporada inteira ele tenta voltar com ela e aí ela não quer, e aí tem uma hora que ele sugere fugir com ela quando ele acredita que de repente ele vai matar o Simon lá no duelo.
mas aí não dá certo. Então fica durante isso a temporada inteira, até que no final, né, ali no penúltimo, último episódio, ele volta com ela e ele até convida ela pra ir no último baile da temporada, que é o baile da Daphne e do Simon, né? E ele diz, olha, ninguém vai dizer nada, eu sou o Visconde, a minha irmã é duquesa, meu cunhado é o duque, enfim, né? A Sienna, assim, até parece aceitar a primeiro momento, só que quando o Anthony vem buscar ela, né, pra ela ir no baile com ele, ela diz que não, né, ela já tá até com outro homem, inclusive, e ela termina as coisas com o Anthony, né, e diz que ele tem que seguir a vida dele, ela sabe que ele tem que casar com alguém, né, com uma moça de boa família, ele tem que ter filhos, enfim, então ela acaba terminando esse relacionamento. E aí o Anthony acaba a temporada, né, conversando com o Simon e com a Daphne, falando que ele sabe que tá na hora dele casar, tá na hora dele sossegar, mas ele sabe qual que é o problema, que ele encontrou o problema ali da equação e ele vai retirar este problema, que é o amor. Então ele basicamente vai procurar aí se casar, né, um casamento sem amor, porque ele sabe que esse é o problema que ele estava tendo anteriormente, né? Então é assim que a gente vai encontrar o Visconde na segunda temporada, procurando uma esposa, mas não amor, né? Procurando realmente um relacionamento, um casamento, né, que não tem esse sentimento envolvido. E aí outro enredo que a gente tem é do Benedict, que é o segundo irmão mais velho, né? E a próxima temporada, né, a terceira temporada, inclusive, vai ser a temporada do Benedict. Ele não foi tão explorado assim na série, nessa temporada ainda, mas eu acho que agora na segunda temporada ele vai ser um pouco mais como preparação até pra temporada dele, né? E assim, o Benedict, como ele é o segundo irmão, ele sempre cresceu sem o peso do título, né? Que é do Anthony, né? Então ele sempre soube que o Anthony seria, né, o Visconde um dia e os filhos do Anthony seriam depois dele. Então ele sempre cresceu com essa liberdade de não ter o peso do título em cima dele. E aí tem um momento até na série, que é o momento do duelo entre o Simon e o Anthony, que ele meio que fica apavorado com essa possibilidade, porque de qualquer forma, ou o Anthony morria, ou o Anthony matava o Simon e teria que fugir. Então, de qualquer forma, o título iria recair pro Benedict e era algo que ele não queria, né? E é uma questão de responsabilidades e tudo mais que é um pouco explorada no livro do Benedict, né? Então, eu imagino que seja algo que vai ser trabalhado na temporada dele também. E a outra coisa que foi bem trabalhada é a questão do lado artístico do Benedict, né? Que ele é um artista mesmo, ele adora desenhar e pintar, enfim. E na temporada ele conhece um pintor, né, que até convida o Benedict para ir lá no ateliê, ele vai, ele desenha, né? Então ele tem uma aproximação mais com esse lado artístico nessa primeira temporada. E tem uma outra questão também que levantou muitas teorias aí, porque em uma das festas, né, desse pintor, o Benedict vê o pintor com outro homem num quarto, né? Ele tá indo até lá com a modista, ele tem um casinho com a modista das irmãs, né, o Benedict, e ele vê o pintor com outro homem. E aí depois, só que o pintor é casado, e aí esse outro homem, ele tá cortejando as outras meninas nos eventos, nos bailes e tudo mais. E ele fica um pouco curioso, assim, e até depois ele conversa com o pintor. E o pintor fala sobre isso, né? Ele até diz que o casamento dele é muito melhor do que de muita gente da sociedade, porque, né, ele e a mulher se tratam com muito respeito, assim. E a mulher tem, né, as liberdades que uma mulher casada tem, e ele também tem as liberdades dele. Então, assim, é um pouco diferente, porque assim, a gente também tem que pensar que é uma época diferente. Se hoje em dia já é tabu, hoje, 2022, imagina naquela época, né? Então, dependendo ainda do lugar, se eu não me engano, era até crime. Então, assim, era uma coisa que tinha que ficar muito escondida mesmo. E ele até tem uma fala pro Benedict, né, que ele diz que é até essa questão da dificuldade de amar fora da expectativa da sociedade. E isso levantou muitas teorias de que, de repente, eles fossem explorar uma possível bissexualidade do Benedict na série. E, assim, apesar de eu achar que seria muito legal, porque, assim, gente, nos livros não tem nem coadjuvante que seja gay, lésbica, enfim, que seja da comunidade LGBTQIA+, né? E não é porque não existia naquela época, gente, porque sempre existiu, né? Só porque antes era mais escondido realmente, né? Mas foi algo que a Julia Quinn não acrescentou nos livros, né? Então, assim, apesar de não ter nos livros, eu acho que seria bacana. Eu não acho que eles vão trocar nenhum dos par românticos dos irmãos, então eu não acho que eles colocariam o Benedict pra ficar com um homem. Mas eu acho que seria legal explorar isso, porque eu acho que é bacana trazer mais diversidade e mais representatividade pra série, né? Porque a série já trouxe bastante na primeira temporada, então eu acho que seria legal continuar trazendo. Mas eu acho que eles não vão fazer isso. E assim, eu acho que essa fala em específico de amar fora da expectativa da sociedade
tem mais a ver sobre a pessoa com a qual o Benedict vai ficar do que realmente a sexualidade dele, sabe? Eu acho que se encaixa muito certinho dentro da história, da futura história do Benedict, sabe? Então eu acho que tem um pouquinho disso assim, mas vamos ver, assim, como eu falei, seria algo que eu gostaria muito de ver, mas eu acredito que realmente eles não vão fazer isso. E outra personagem que apareceu, outra membro aí da família Bridgerton que apareceu nessa temporada foi a Heloise. A Heloise é a quinta irmã Bridgerton, e assim, ela é bem diferente da Daphne, na verdade ela é bem diferente da maioria das meninas, né? Porque ela não tem muito essa cabeça de casar, ter filhos, ela quer estudar, né, conhecer o mundo, enfim. Então ela é bem diferente, ela tem ideias muito diferentes, né, até tem algumas cenas de discussão dela com a Daphne a respeito disso, né, que ela quer coisas diferentes e ela não entende como é que a Daphne quer, né, algo tão simples quanto casar e ter filhos, enfim, tem bastante discussões a respeito disso. Mas assim, o principal enredo da Heloise nessa temporada é ela tentando descobrir a identidade da Lady Whistledown, né? Ela fica desde o início assim, tentando descobrir quem é, e a princípio ela acha que é uma criada, e aí ela começa a tentar desenvolver essa teoria, até que a própria rainha pede pra ela tentar descobrir quem é, e ela começa a tentar achar, ela começa a achar, na verdade, né, que é a modista, que é até quem tá tendo um relacionamento com o Benedict, né? E ela fica insistindo nessa ideia e meio que tudo se encaixa pra ser a modista, né? E ela acaba descobrindo que a rainha tem um plano pra desmascarar a Lady Whistledown, né? Porque eles descobrem aonde ela imprime ali as colunas de fofoca e tudo mais. E tem esse plano pra desmascarar, mas ela tenta e ela consegue impedir isso de acontecer, né? Só que no dia seguinte ela acaba descobrindo que a modista esteve a noite inteira com o Benedict. Então não poderia ser a Lady Whistledown, né? Porque ela estava lá naquela carruagem quando ela tentou impedir, enfim. Toda a história que acontece na série. E aí acaba ficando essa coisa meio em aberto, né? Mas assim, a Heloísa não apareceu tanto nessa primeira temporada, como eu disse, né? O enredo dela foi mais focado nessa coisa de descobrir quem é a Lady Whistledown e tudo mais. Mas assim, também, a temporada dela é a 5, então ela vai ter bastante tempo de tela aí nas próximas temporadas pra gente ir se aproximando da personagem aos poucos, né? Dá pra ver que nessa segunda temporada ela já vai aparecer um pouco mais, vai ser a temporada em que ela vai estar estreando aí na temporada de Londres, né? Vai estar debutando aí, então já vai ser um pouco diferente da temporada anterior. Tô bem curiosa pra ver, porque eu gosto bastante da personagem e eu espero que ela realmente ganhe um pouco mais de espaço. E aí a gente tem um outro enredo maior, que é o enredo Colin, Penélope e Marina, né? Que eu misturei porque é o enredo que os três têm tudo a ver um com o outro, né? Bom, o Colin é o terceiro irmão da família Bridgerton, né? A Penélope é a irmã mais nova da família Featherington e a Marina é prima da Penélope, né? A Penélope, junto com as suas duas irmãs, né, as três Featheringtons, elas debutaram naquele ano, junto com a Daphne, né, e com as outras meninas e tudo mais. E um pouco depois, assim, nesse início da temporada, a Marina chegou também para participar da temporada e ela acabou roubando o foco que já não existia nas Featherington. Ela roubou o foco, né? Porque ela é bonita e tudo mais, então os homens começaram a se interessar muito por ela e acabaram deixando ali as outras meninas de lado, né? E inclusive o Colin se interessa pela Marina também. Mas logo no início da temporada, né, ali no início do primeiro episódio mesmo, né, a gente vê que a Penélope tem bastante sentimentos pelo Colin, e no final do primeiro episódio a gente já descobre que a Marina tá grávida. Então, assim, já tem vários problemas, assim, dentro desse plot, né, dentro desse triângulo Colin, Marina e Penélope, né. Bom, com o passar do tempo, né, a Marina conta pra Penélope a respeito da gravidez, né, fala sobre o George, que é o pai do bebê, diz que ele tá na guerra, mas que sabe que ele ama ela, então ela escreveu uma carta pra ele contando tudo, e ela fica esperando a resposta ali dessa carta, né, a resposta do George. Mas a Lady Featherington, né, que é a mãe da Penélope, ela quer fazer com que a Marina se case o mais rápido possível, porque se alguém descobrir que ela tá grávida, isso vai sujar a reputação das meninas, né, das filhas dela. Então ela escreve uma carta pra Marina, fingindo ser o George, né, terminando tudo e dizendo que não quer nada com ela, enfim, até a princípio a gente acha, né, que a carta é do George, até que mostra realmente que é uma carta falsificada, né, que quem fez foi a Lady Featherington e a governanta ali da casa, né, e aí a Marina, depois disso, realmente vê que ela vai ter que realmente casar com alguém, mesmo que ela não queira, né. A Lady Featherington tenta jogar vários homens pra cima dela, homens até bem mais velhos, assim, mas a Marina começa a se interessar bastante pelo Colin, né? Até porque o Colin é mais novo, né? Mais a idade dela, mais atraente também. E o Colin parece muito interessado na Marina também. Só que quem não fica muito feliz com isso é a Penélope, né? Porque a Penélope gosta bastante do Colin. Então ela tenta desencorajar bastante esse sentimento da Marina pelo Colin, né? E tudo mais, até porque
se o Colin casasse com ela e ela não contasse que estava grávida, ela ia estar enganando o Colin, então ia ter toda uma questão. Mas a Marina realmente não tá pensando muito nisso, ela só tá pensando realmente no futuro dela, no futuro do filho, né? E aí ela sugere pra Lady Featherington, né, que ela seduza o Colin pra fazer com que eles tenham um casamento mais rápido. E ela até tenta isso, só que o Colin não cai, mas ele pede ela em casamento. Aí é um choque pra todo mundo, né? O Anthony fica furioso com o Colin pela impulsividade dele. A Violet também não fica muito feliz. No final ela até aceita, mas não fica muito feliz. Então tem toda uma questão em cima desse noivado aí. E aí acaba acontecendo um jantar entre os Bridgertons e os Featheringtons. E no momento em que estão sozinhos, né, a Penelope conta pro Colin que a Marina é apaixonada por outro cara. Mas ele não liga muito, ele diz que, tudo bem, né, ela tá casando comigo, então tudo certo. E aí, num outro momento em que a Marina está sozinha com o Colin, ela consegue convencer ele a fugir para outro país, para os dois casarem em outro país. Porque, né, se eu não me engano, é na Escócia, eles conseguem ter uma licença de casamento mais rápida, então eles conseguiriam casar ali em poucos dias, e isso já ajudaria bastante ela pela questão da gravidez, né? A Penélope, desesperada, né, pra tentar impedir esse casamento, ela acaba descobrindo sobre a carta falsificada da mãe dela, né, e mostra pra Marina, mas a Marina continua irredutível, assim, realmente, decide que vai casar com Colin, que vai ser o mais rápido, né, porque o George não respondeu a carta, mesmo assim, enfim, tem toda uma questão. E ela até no meio disso, ela descobre, né, sobre os sentimentos da Penélope pelo Colin, e ela tenta desencorajar, né, dizer que, tipo, o Colin nunca vai gostar dela desse jeito, né, ver ela como uma irmã e tudo mais, tenta dar essa desencorajada, e segue com o plano de fugir com Colin no dia seguinte, né, para eles irem para outro país. Só que no dia seguinte sai lá no Lady Whistledown que a Marina está grávida e que o bebê não é do Colin. Aí tem todo um escândalo envolvendo isso, né? As Featheringtons ficam super mal faladas. Só que o Colin realmente ele quer falar com a Marina para saber o que aconteceu, para saber se é verdade. E ele consegue e a Marina confirma, né? Ela diz que é tudo verdade, sim. E o Colin fica super arrasado, porque ele realmente estava gostando bastante dela. E ele diz que se ela tivesse contado pra ele que ela estava grávida, ele teria casado com ela. Tipo, mesmo o bebê não sendo dele, né? Então ele fica super chateado, assim, com toda essa situação. E até no final da temporada ele resolve ir viajar, né? E sair realmente do país e tudo mais, porque ele ficou muito abalado com a situação. E a Marina, né, sem o Colin, agora super mal falada, ela tenta abortar o bebê e a princípio dá tudo certo. Só que no dia seguinte, nos dias seguintes ali, aparece o Sir Philip Crane, que é o irmão mais novo do George, e ele vem contar que o George morreu na guerra, né? E ele diz até que ele encontrou a carta da Marina, né? E que o George estava escrevendo uma carta de volta, dizendo que amava a Marina, que ele ia assumir o filho, que eles iam casar, enfim, aquela coisa toda, mas ele acabou morrendo antes de conseguir enviar essa carta de volta, né? E só que ele se oferece para casar com a Marina, né? Porque como a Marina era responsabilidade do irmão, agora é responsabilidade dele. Mas a Marina diz que não, que como ela não tá mais grávida, meio que ela não quer casar com quem ela não ama, com quem ela nem conhece, né? Só que um pouco depois ela acaba descobrindo que o aborto não foi bem sucedido e ela ainda tá grávida sim. Então, depois de alguma certa resistência ali, ela acaba aceitando casar sim com o Sir Philip pra ter algum futuro, pelo menos, né? Um futuro pros filhos e tudo mais. E aí, no final da temporada, né, realmente, a Penélope, depois de ter ficado super chateada, né, com o casamento e tudo mais, depois de tudo ter dado levemente certo, ela tenta confessar os sentimentos dela pelo Colin, mas aí o Colin anuncia que vai viajar e ela acaba desistindo. E aí, no final da temporada, o Colin realmente vai embora, né, pra passar uma temporada fora. E aí, no final do episódio da última temporada, é revelado que Lady Whistledown é ninguém menos, ninguém mais do que Penélope. E aí, assim, quem lê os livros sabe que essa informação é uma informação que é retida até o quarto livro, né? É mostrada só no quarto livro. Mas eles resolveram já mostrar. E eu achei que foi interessante, porque eu acho que vai ser muito legal a gente ter essa perspectiva da Penélope sendo a Lady Whistledown na segunda temporada, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir acompanhar melhor toda essa questão, assim. E eu acho que daqui a pouco ia começar a ficar muito fácil pra adivinhar que era ela, então eu acho que ficou legal esse momento de revelação. E toda essa questão do Colin com a Marina, assim, muita gente reclamou porque, assim, isso não existe nos livros, tá, gente? Nada desse plot existe nos livros. Mas eu acho que foi interessante porque pelo menos deu um background pro Colin e a gente já conheceu a Marina e o Philip, que são personagens que vão voltar a aparecer em futuras temporadas de Bridgerton. Então, assim, eu acho que eles fizeram um trabalho interessante. Apesar de eu não gostar muito desse relacionamento Colin e Marina, eu entendi mais ou menos o que eles quiseram fazer ali. Eu acho que pro futuro, eu acho que isso vai ficar bem legal.
E aí a gente teve outros 3 plots menores, que são super rapidinhos, tá, gente? Então eu já estou encerrando aqui, eu juro. O primeiro foi referente ao Lord Featherington, né, que é o pai da Penélope. Durante a temporada a gente vai descobrindo que ele tá com dívidas, né? Até que no final da temporada ele é morto. É até feito parecer que é tipo um suicídio, assim, alguma coisa do gênero. E aí no final da temporada a gente fica descobrindo que as Featheringtons, a casa delas ali, foi herdada por alguém, mas a gente não sabe quem é. Então ficou esse mistério a respeito de quem herdou a casa das Featherington. Então provavelmente isso vai ser algo que vai ser trazido nessa segunda temporada. E aí a gente também teve o plot do Will. O Will é um amigo do Simon, que é um amigo lutador. E até ele teve a história dele mais ou menos entrelaçada com a do Lord Featherington, né? Porque ele faz um acordo com o Lord Featherington para ele perder uma luta, porque se ele perdesse ele ia ganhar mais dinheiro, né? Então eu não sei se vai ser um personagem que vai voltar a aparecer na história, mas foi essa história que acabou aparecendo também nessa primeira temporada. E a gente também teve umas histórias da rainha em si, né? A rainha que estava super interessada na Lady Whistledown. E também teve um pouco do relacionamento da rainha com o rei, né? E de repente isso já seja até algumas coisas que vão ser mostradas, porque vai ter uma série da rainha mesmo, né? Então, seja algumas dicas, alguns easter eggs, assim, que eles já estão deixando, né? Algumas referências para ser explorada depois na série dela, né? Então, vamos ver aí o que vai vir pela frente, mas eu acho que esses foram realmente os principais enredos da temporada. Então é isso, gente. Terminei aí este recap da primeira temporada, que deve ter ficado bem longo, porque assim, gente, eu já tô até rouca de tanto falar. E eu tô vendo uma tendência de vídeos longuíssimos aqui nesse canal. Me desculpem mesmo, mas é porque assim, eu tô pegando só tema que é longo mesmo. Mas digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Digam se vocês pretendem assistir a segunda temporada de Bridgerton e se esse recap aqui ajudou vocês, né? Porque assim, eu espero, principalmente quem não vai ter tempo de assistir a primeira temporada, né, reassistir, eu espero que esse recap tenha ajudado. Então deixa aqui o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram também para mais conteúdos literários. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.